Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast AgroTalk. Hoje de um jeitinho especial. Estamos falando diretamente da AgriShow 2023, onde a gente montou esse estúdio do AgroTalk aqui para receber produtores rurais, colaboradores do mundo agro, para falar, claro, de culturas, falar de soja, milho e café. E é claro, hoje o assunto é café, e café de qualidade. Eu recebo aqui o Vitor Campos, produtor, o Juan Jimenez, diretor de inovação da Singenta, e também eu recebo o Diego Macedo. E a gente vai debater aqui um pouco sobre qualidade do café, sobre a experiência do produtor rural e vamos falar também de projeto e inovação. Então, vem comigo, eu sou Ângela Ruiz, jornalista da Clima Tempo, responsável pelo podcast AgroTalk. Começando o podcast de hoje, eu quero bater esse papo aqui, gente. O assunto de hoje é café. E aí eu quero chamar o Vitor Campos, que o Vitor Campos é produtor rural, e ele vai contar um pouco pra gente. Vitor, fala pra gente da sua experiência de produzir café especial, de qualidade. Como que você está vivenciando essa questão hoje de partir para um projeto inovador, né, com um café especial e gourmet? Conta pra gente. A todos, pra gente, primeiro prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho do que a gente faz. Então, meu nome é Vitor, a gente é produtor da Fazenda Bela Terra, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Nós estamos ali na Alta Mogiana, com o sul de Minas. E a gente vem, eu tô na segunda geração, meu pai começou a fazenda, e a gente veio com o passar do tempo entendendo um pouco como que a gente queria ficar. E sendo médio produtor, a gente se via num desafio muito grande, sendo pressionado por custos e como que isso seria no futuro. E a gente começou a entender que pra gente a agregação de valor seria uma coisa que faria muito sentido. Eu, em 2016, morei na Itália, fiz um mestrado em cafeicultura, fiquei 6 meses conhecendo mais da ponta final. E voltando, a gente começou a aperfeiçoar cada vez mais as nossas técnicas, o que a gente faz, e buscando cada vez mais o café especial. Então a gente começou tanto a agregação de valor na marca, vendas diretas indo para as cafeterias, torrefações e tudo com a marca da Bela Terra, melhorando a experiência do consumidor. Então que ele conhecesse, eu falo muito que eu acho que o café ele tem a missão de levar a história do produtor rural através da xícara de café. E aí com isso a gente veio desenvolvendo vários projetos para melhorar a qualidade dos cafés e se conectar dessa maneira. E aí dentro disso, um dos projetos muito bacanas que a gente participa, que vindo da Singenta, então vindo do Nucoff, o Nucoff Artisans, e esse ano vindo para o Nucoff Direct, a gente tem a oportunidade de trabalhar com cafés diferentes, com perfis diferentes do que a gente faz já dentro da fazenda. Então a gente consegue tanto vir agregando como produtor, mas vir agregando na ponta final mesmo, na qualidade desses cafés, criando diferenciação e trazendo outras oportunidades que às vezes a gente não tinha da maneira tradicional de trabalho. Então, projetos como esses são muito interessantes e vão criando uma diversidade muito legal na fazenda. Então a gente tem muito esse foco hoje na Bela Terra de criar realmente, vamos falar assim, produtos de alto valor agregado que realmente o consumidor queira ter, conectado com vários parceiros. Participar desse projeto, Vitor, foi para vocês da Bela Terra uma virada de chave. Então, nesse conceito de melhoramento, não só da plantação, do plantio desse café, mas até chegar à torrefação e à comercialização dele. Sim, sem dúvida. Eu acho que o café especial e participar de projetos desse tipo, ele é uma mudança de vida como um todo, porque ele não envolve mudar a fazenda. Ele envolve você mudar a sua cabeça, o seu jeito de pensar, a sua equipe inteira, porque se a equipe da fazenda não estiver comprometida e não acreditar naquilo, nada disso vai para frente. Então eu acho que participar desse tipo de projeto, ele envolve realmente desde a produção a todos os colaboradores que fazem parte disso, ao mercado que está, então assim, o café especial ainda está sendo conscientizado em muitos lugares. Então a gente tem que mudar desde a produção, a gestão da fazenda, a equipe, a parceiros. Eu acho que é uma mudança de vida total quando você começa a mudança de mindset mesmo dentro da propriedade. E quando a gente fala em mudança, em virada de chave, em qualidade especial, a gente tem que falar de inovação, porque se a gente não inovar, né, a gente não avança, né, com relação às tecnologias, também não acompanha a tecnologia. E é claro, o Juan Jimenez está aqui e ele vai falar para a gente sobre inovação dentro do café. Juan, conta para a gente como que é fazer parte, né, desse trabalho que vocês realizam e como que vocês se preocupam no dia a dia hoje para auxiliar o produtor rural com essa questão de projetos e inovações dentro da Singenta. Bom, a gente enxerga os desafios do produtor, né, segmentando em 3 grandes áreas. O primeiro é dentro do talhão, onde ele tem que produzir, ele tem que fazer uma produtividade a um custo, como o Vitor falou,
que é preocupante. Cada dia tem outras oscilações, variáveis, e tem que ser viável essa atividade. Aí entra um segundo desafio, porque o café é uma bebida, então ele também tem que fazer um bom trabalho no terreno, na pós-colheita, que a gente chama, onde a gente tem aí oportunidades, que é onde as inovações entram. E na sequência, a comercialização desse café, achando o cliente certo para o perfil de café que o produtor está fazendo. Então, com isso a gente consegue capturar o máximo e garantir a viabilidade do negócio do produtor. E o projeto de inovação também está tudo muito associado àquela representatividade da qualidade do café que vai ser entregue e da mudança também de vida, né, de virada de chave do produtor rural quando ele quer buscar algo mais premium, mais gourmet e especial para os clientes dele, não é verdade? Exatamente, a gente acompanha essa jornada aí desde o século passado, teve iniciativas focando em qualidade, mas eram ainda pequenas. Eu acho que o grande boom veio a partir de 2010, onde a gente percebe aí todas as fazendas focando em qualidade, melhorando seus processos. Nós mesmo na plataforma do COF, desde o início, chegamos a viabilizar aí capacitação para mais de 80 mil produtores ao longo de 10 anos, focados sempre na melhoria da qualidade. Mas aí a gente viu que a qualidade, as práticas já estavam bem exploradas, hoje a gente precisava avançar mais, porque tem outros desafios. Nós temos a questão do clima, falando de clima a tempo, é um ponto. Esse novo clima, ele está impactando, nós temos uma certa dificuldade de ter uma maturação uniforme, então a qualidade vem com o máximo de maturação, de frutos cereja, aqueles frutos que agregaram os açúcares de uma forma lenta, criaram realmente as condições para se fazer a melhor bebida de café. Com o clima variando, às vezes você tem estresse hídrico, altas temperaturas, chuva na boca da colheita, derrubando fruto, então tudo isso vem impactando e a gente percebe que o produtor tem uma dificuldade maior. Por mais que ele já tenha melhorado as práticas de pós-colheita, ele ainda tem limitações. E dentro disso a gente foi na UFLA, a Universidade Federal de Lavras, onde a gente tem 2 projetos, um com o professor Borém, que é a utilização de uma colheita com frutos com maior percentual de imaturos, que é um pouco do paradigma, né? Fazer qualidade a partir de frutos que não estão maduros. Isso aí é uma loucura, mas esse paradigma foi quebrado. E depois que a planta já se encontra num estágio de maturação melhor, você retira aqueles frutos iniciais imaturos, uma colheita seletiva, na sequência ela tem uma tendência a uniformizar a maturação. E aí você tem mais cereja para fazer a fermentação. Um processo também com a professora Rosane Schor, que tem essa fermentação controlada, que parte utilizando micro-organismos conhecidos. Com os 2 projetos, a janela de colheita muda e aquele paradigma antigo de que a qualidade que está no ramo a gente nunca consegue melhorar, a gente só consegue manter, é quebrado. A partir de agora nós podemos dizer que conseguimos melhorar a qualidade potencial de um café, mesmo com a qualidade dele já definida no ramo, a gente consegue melhorar ainda mais na pós-colheita com esses projetos. A inovação busca também aproveitar tudo que é necessário do café, né, para outras utilidades. Vocês também olham para essa questão de sustentabilidade e de inovar reaproveitando tudo do café. Como que você vê isso, Vitor, e você vê isso, Juan? Sem dúvida. A sustentabilidade eu acho que é a base de tudo. Acho que nenhum consumidor hoje está disposto a querer só qualidade se ele não tiver. Na verdade, eu acho que eles caminham juntos, porque nem você vai produzir de maneira sustentável uma coisa que não for positiva na xícara, como ele não vai querer uma coisa positiva se não for sustentável. Eu acho que isso caminha junto. E lá dentro, a gente, acho que, sem dúvida, quer aproveitar todas as áreas, quer aproveitar o máximo possível disso, quer aproveitar todo o café. Então, a gente tem desde do aproveitamento dos subprodutos mesmo, então, vamos falar assim, desde a casca do café que vai sair na ponta, voltar isso para dentro da lavoura em forma de adubo da melhor maneira possível, como a água dos descascadores, como a gente aproveita aquilo e transforma aquilo num adubo para voltar dentro. Então, acho que, sem dúvida, olhar a fazenda como um todo, o manejo sustentável como um todo é a base para qualquer qualidade. Eu acho que isso tem que ser visto como o primeiro estágio. Esse conceito de economia circular, né? A gente aproveitar e fazer um círculo virtuoso de todo esse processo.
Com essas tecnologias a gente consegue, por exemplo, ter um dos subprodutos é a nossa polpa de café, que ela mantém toda as características da fruta, não perde, sem oxidar e tal, e traz aí uma oportunidade de novas bebidas, uma bebida muito refrescante e tal. Espero que todos tenham a oportunidade de provar aqui no stand que vocês têm. Juan, olha só, a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, porque eu quero adicionar no próximo bloco um tema muito importante que você já mencionou aqui, que é o clima. Então eu vou trazer um ingrediente para o Vitor comentar. A gente também vai falar de qualidade, que o Diego vai sempre estar aqui com a gente. E aí, então eu espero você já, não sai daí. Estamos de volta aqui ao podcast Agrotalk, especial AgriShow 2023. Você é meu convidado, porque o tema de hoje é café. E no último bloco eu falei que eu ia trazer um ingrediente a mais aqui para esse nosso bate-papo, que é o clima. Então eu trouxe aqui o William Sbini, né, o nosso head aqui da Climatempo, que vai falar um pouco, é claro, sobre clima, trocando umas ideias aqui com o Victor Campos, produtor rural. E Victor, a questão do clima, né? A gente estava falando aqui dos resultados, né, desse projeto inovador da Syngenta, do COF, e a gente sabe que o clima também é algo que impacta muito você, Victor, produtor rural, porque nós temos a questão dos custos, a gente tem a questão do impacto do clima para a safra de café. Qualquer coisa diferente que aconteça no clima vai impactar vocês, faturamento, produção e resultado. Conta um pouco para a gente como que você tem visto essa questão da problemática do clima, porque eu quero que o Vini também traga nessa relação com você e como que a gente pode, né, minimizar esses impactos. Clima é um desafio gigantesco que a gente tem. E quando a gente fala de café, eu acho que ele não só no curto prazo, mas ele no médio e longo prazo, porque a gente pensa em preparar um solo hoje para plantar uma muda de café, para ter a primeira colheita daqui 2 anos e meio, daqui 3 anos. Então a gente tem um desafio muito grande, não só no curto, naquela safra, mas quando a gente faz um plano de investimento. O investimento inicial hoje de uma lavoura é extremamente alto. Então a gente pensar em preparar um solo, ampliar uma área, que eu tenho que pensar em 5 anos, 10 anos, 15 anos, eu acho que é um desafio muito maior. Então a gente tem a preocupação com o clima no curto prazo, vamos falar, mas também a preocupação de investimentos mesmo, de planos de negócio que a gente faz no médio e longo prazo. E quando a gente vê, igual esse ano, acho que as chuvas de granizo, da maneira que for, e eu posso falar por caso próprio, nós tomamos 3 chuvas de granizo na fazenda. E a gente pôde ver o impacto. A gente, além de produtor de café, a gente é produtor de abacate, produtor de lúpulo também. Então, assim, nós tivemos algumas lavouras que foram realmente destruídas. Então, quando a gente pega isso, no curto prazo é um risco gigante, e no longo prazo ter uma noção do que nós vamos fazer ajuda muito e com certeza traz uma segurança para o produtor rural muito grande. E bacana, Victor, é que você comentou principalmente a questão de planejamento, né? Então você tem em todas as fases, desde você preparar o solo, como você disse, né? O decorrer aí de 2, 3 anos até você começar a ter o desenvolvimento da planta, tudo envolve planejamento. E várias pesquisas mostram, inclusive uma das grandes pesquisas feitas aí pela Associação Brasileira, que estuda justamente como o agricultor enxerga questões não só de clima, mas outras questões de planejamento. O clima é o principal desafio, seja para a produção agrícola como para a pecuária. Então o clima está ali como o principal ponto a ser acompanhado e ser monitorado. E um dos aspectos que eu queria trazer rapidamente para a discussão, até eu falei nos bastidores aqui um pouco antes com vocês, claro que existem hoje inúmeras ferramentas que propiciam, né, você ter uma informação de chuva nos próximos dias, próximas semanas, El Niño, La Niña, isso já está mais dentro de um conceito do dia a dia do produtor, né, seja de grão, seja de café, de forma geral. Mas algo que a gente tem trazido para uma discussão com o produtor a nível nacional é como a gente tem que começar a discutir as questões das mudanças que o clima já estão ocorrendo, né? Qualquer hoje dado que você pegar, dados pontuais, né, de estações oficiais ou não, já há um indicativo de mudança. Você vê ali uma pequena mudança com relação à temperatura, distribuição de chuva. Por exemplo, o Centro-Oeste, a janela de tempo seco aumentou 2 meses, se for comparar com as últimas décadas. Então você tem ali um período úmido já mais enxuto, já mais curto. Então é algo que já está acontecendo. E dentro aqui da nossa temática da AgriShow desse ano, a gente tem procurado trazer essa discussão. Estamos preparados para o que vai acontecer
quando eu falo vai acontecer, não é uma ficção científica, algo que já está em andamento, né? Estamos preparados? Vamos discutir um pouco, né? A gente falou agora há pouco, será que alguma possível mudança em termos de zoneamento climático, né? Áreas hoje propícias para café, para outras culturas, será que daqui 20, 30 anos vai continuar com essa mesma possibilidade? Porque você falou em investimento. Então, é um investimento seu dinheiro. E eu coloquei um outro elemento aí que tem uma questão muito importante, que talvez seja o seu caso, a questão de sucessão familiar. Então, será que as suas próximas gerações, que eu acho que todos nós estamos preocupados com isso, será que vão ter que se adaptar, vão ter que mudar alguma coisa, né? Então, esse era um ponto que a gente queria muito trazer para que realmente a gente possa abrir algumas possibilidades de discussão para estarmos preparados. Eu sempre falo, até sou um pouco repetitivo, mas nós temos um desafio muito grande, que é o crescimento populacional. Nós temos que alimentar uma população crescente, nós não temos mais fronteiras agrícolas a serem exploradas e temos um clima mudando. Então, como nós vamos alimentar uma população crescente daqui 20, 30 anos? Né? Claro, tem tecnologia, tem inovação, tem a parte aí de você poder mexer com a genética das coisas, mas será que isso vai ser suficiente? Né? Então, esse era um ponto que eu queria abrir para uma discussão aqui. Isso é muito bacana, essa discussão, e exatamente nesse sentido. Tem muita coisa que a gente vê que está mudando. E muitas vezes se polariza, e eu acho que toda polarização é ruim, que vai na história do qual é o efeito do homem, qual não é o efeito, temos efeito nenhum, temos efeito total. Mas eu acho que a grande questão tem muita coisa mudando e como nós vamos passar por isso. Sim. Como nós vamos, no mínimo, ser mais resilientes a isso. Então eu acho que a discussão ela é muito importante. E toda vez que você polariza ou deixa de discutir, isso é muito ruim. Então eu acho que ter esse bate-papo, ter essa discussão, isso é muito válido. E quando a gente traz isso para nossa realidade como produtor lá, é muito nítido. Quando você pega o projeto da Bela Terra, ele é muito pautado na resiliência com relação à mudança de clima. Eu fiz um mestrado em 2016 na Itália, então a gente teve várias aulas na Europa que vinham em cima de modelos matemáticos, e muita coisa que a gente via era em cima dos modelos, e muita coisa se confirmando, coisas não, mas é muito interessante a gente ver que faz muito sentido a discussão. Então, dentro do projeto da Bela Terra, por exemplo, a gente trabalha hoje integrado entre o café, o abacate, o lúpulo, com culturas diferentes que diversifiquem tanto a renda como eles se beneficiam entre eles. Então a gente tem toda a questão, por exemplo, de quebra-vento entre eles, as plantas de cobertura no solo para eventos mais drásticos. E tem coisa que a gente pode ser mais extremos mesmo, tem coisa que a gente consegue ser resiliente, tem coisa que a gente consegue lidar. Tem coisa que é mais difícil, por exemplo, as chuvas de granizo. Como lidar com isso? Então isso gera uma preocupação grande. E essa questão dos eventos extremos, né, é algo que a gente tem discutido muito, não só dentro do agronegócio, mas também para outros segmentos do mercado, como essas mudanças que estão acontecendo estão influenciando nesses eventos extremos. Então, independente se está aquecendo, se é um ciclo natural, se é uma questão antropogênica, independente disso, o que os dados nos mostram é que eventos extremos estão cada vez mais frequentes. Você falou a questão de granizo. Os históricos mostram que esses eventos mais extremos eles estão acontecendo com maior frequência. O tempo de retorno está diminuindo. Né? Questões aí de dias mais quentes. Toda vez você vê, bateu recorde. Toda hora tem recorde de temperatura alta, temperatura baixa, de muita chuva, pouca chuva, estiagem. Então, esses outliers, esses pontos fora do que seria o normal, né? Falar em normal nesse momento é complicado, mas estão cada vez mais frequentes. Né? E esse é um ponto que a gente tem procurado trazer também. Né? Então, independente disso daqui 30 anos eu vou ter uma condição X ou Y, os extremos climáticos eles são cada vez mais frequentes e aí, logicamente, entra toda uma questão de planejamento, entra uma coisa aí de monitoramento que é importante também. E uma coisa que eu acho que é bacana, até, Bini, pegando nisso, é que muita coisa que a gente vê, o que é normal, e o normal muitas vezes é a série histórica, né? Então vamos comparar com a série histórica. Mas quando os últimos anos passam a não ter nada a ver com a série histórica, nós vamos conseguir olhar para a série histórica e projetar para frente, porque quando eu tenho eventos muito diferentes é difícil de eu projetar, né? A gente teve, acho que, o caso da geada, que ela veio, mas a última drástica desse jeito tiveram 30, 40 anos, ou teve lugar que nunca viu uma geada dessa. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a próxima daqui 30 anos ou que nós vamos ter recorrência? Isso tudo gera uma incerteza muito grande na hora de tomar decisão, né? Exatamente, que a recorrência vai aumentar, isso não há dúvida. Agora, logicamente, existem algumas limitações. Eu não posso dizer que o ano que vem vai ter 3 geadas, não tem como. Justamente os extremos vão ser mais frequentes. O que cabe a nós, aqui como cientistas, né, dentro de uma empresa como a Climatempo, é usar de forma mais inteligente os dados coletados,
as projeções e passar uma informação, passar o melhor prognóstico possível para todos os clientes. Aí pensando um pouco, o Café está falando com o Diego também mais cedo, né? É muito legal, que a gente consegue bater um papo antes, né? Então Sim. a gente já vem já um pouco mais alinhado, né? A questão eu queria que até o Diego explicasse um pouquinho a questão de como o clima pode trazer impactos negativos, mas por outro lado tem uma questão do café especial, né? Então você pode achar um certo equilíbrio, né? O clima está totalmente ligado à produção do café, seja na produtividade, seja ali no manejo, como fazer, se vai ser irrigado ou não. Mas falando em qualidade, uma florada, um ano normal, onde chuvas tranquilas, tudo certinho, da forma que tem que ser, né? Então a gente tem uma florada principal, então a gente vai ter maturação mais uniforme, garantindo lá na pós-colheita grãos mais uniformes na hora da colheita. E choveu bem, o fruto teve sua maturação, teve seu acúmulo de açúcar ali ideal, então bons cafés. Se acontece algo que mude todo esse cenário, tivemos esse ano várias floradas grandes, então já começa que a gente vai ter uma colheita desuniforme. Grãos verdes, grãos secos, grãos cerejas, maduros, que é o ideal, e isso tudo vai interferir ali no pós-colheita. Então a gente tem que se adaptar ano após ano, ao ano, a questão ali do momento. Falando até de chuvas, né? Na colheita, a gente está no período seco, a gente não quer chuva. Café no terreiro, a gente quer ter... Quer secar esse café, secar, né? De forma lenta. Também não queremos altas temperaturas, porque para café especial a gente precisa de uma secagem. Vocês são muito exigentes, viu? Muito exigente, café, ainda mais o café especial. E aí, tocando no assunto do café especial em si, então, se a gente tiver um cenário adverso de geada, de chuva de pedra, que vai atrapalhar a safra do ano seguinte, então diminuiu a produtividade. Consequentemente, a gente aumenta os custos, né? Porque custo, a gente produziu menos, os insumos vão se manter ou até mesmo subir o preço. Então, a gente precisa fechar a conta. Então, fazer café especial, aumentar o valor agregado do produto é essencial para isso. Então, é uma ferramenta também, né, de se mudar um pouco a cabeça, de sair um pouco ali daquela commodity. Claro, é importante fazer commodities de qualidade, mas um café diferenciado, usando as ferramentas hoje, como o Juan acabou de dizer, né, no Coffee Artisans, que é a fermentação, usar um pouco da comercialização lá na ponta de forma direta. A gente tem algumas inovações quanto a isso. Usar a questão do projeto que ele disse da inovação do café imaturo, que teve uma florada desuniforme, então vamos pegar o café verde, vamos trabalhar ele, vamos pegar o café maduro quando estiver no ponto, fazer o fermentado, fazer um processo natural bem feito, processo descascado. Então hoje temos muitas ferramentas aí para conseguir agregar preço, não só quando a produtividade está baixa. Outro fator também é que, com a geada vindo cada vez mais perto, as áreas vão diminuir. Ou aumenta a produtividade, ou se aumenta o preço, o valor agregado do produto. O preço do commodity é mercado, vai depender de muitos fatores. O café especial também vai com bolsa de Nova York, dólar, mas o mercado consegue pagar um pouquinho a mais. Mesmo com alguns eventos mais extremos, o fato de ser um café diferenciado, eu posso, de repente, não ter tanto prejuízo ou, de repente, ser tão afetado por uma condição de geada, no caso, alguma condição extrema, por ter trabalhado, então, com um café diferenciado. Seria mais ou menos isso? É uma ferramenta, né? Se se diferenciar, você vai ter valor agregado e na hora de fechar a conta, você vai aumentar seu custo, seu preço médio da safra e o custo cada vez mais alto, um custo que antigamente se falava em 10 mil reais por hectare. O Vitor pode falar mais ou menos que aumentou muito, né, Vitor? Sem dúvida. E eu acho muito interessante, na verdade, a questão do valor agregado, de se trazendo especial, nos dois momentos. Porque eu acho que no momento de você ter um estresse de clima, vamos falar, e você tem uma perda nessa história, geralmente a commodity sobe. E aí você tem já valores de commodity mais altos. Você consegue ter um spread ali interessante para você ter um valor agregado melhor, porque basicamente a conta é produtividade versus valor de venda gerando faturamento total. Eu acho que você tem que trabalhar as duas coisas.
Mas quando você volta isso nos anos também de clima muito bom. Então vamos pegar um ano muito positivo, que você tem um excesso de café no mercado, geralmente uma commodity caindo, você consegue ter um spread legal na diferenciação do especial. Então eu acho que, e mudança de qualidade, eu acho que esse tipo de projeto é uma mudança de cultura da fazenda. Eu não acredito no especial como sendo uma coisa, um ano eu faço, no outro ano eu não faço. Eu acho que é uma mudança de cultura da fazenda. E eu acho que você acaba surfando ondas positivas, ondas maiores ou menores, mas eu acho que tanto no clima adverso como no clima positivo, nos dois casos é interessante o valor agregado. E você precisa entender, na minha opinião, se essa mudança de cultura faz sentido com a sua cultura produtor rural. Eu acho que esse que é o grande ponto, porque ele é uma mudança de cultura do produtor, da fazenda, da equipe. Sim. E você tem que estar disposto a isso. Não só olhando para o preço, mas olhando para o todo. Né? É bacana isso que você fala, Victor, porque assim, é importante a gente passar para o produtor que está aqui nos assistindo, que todo produtor rural hoje, ele precisa entender um pouquinho, não só da commodity que ele planta, entender de mercado, de preço, mas também entender da questão do clima, porque todo esse conjunto vai ajudar ele no planejamento, na gestão da tomada de decisão no campo. Você falou que você foi estudar na Itália, alguns produtores não têm essa oportunidade, mas aqui dentro do Brasil a gente tem muito conhecimento a ser espalhado dentro de instituições, de universidades. A gente pode aprender com você, a gente pode aprender com o Bini, com o Diego. Então, assim, há formas, né, de que o produtor rural possa absorver todas as informações, procurando técnicos, engenheiros agrônomos, um meteorologista como o Bini mesmo, para você ter uma direção. O próprio papel da Syngenta, nesse caso aqui, de direcionar você, né, dessa virada de chave que foi. Sim, sem dúvida. E eu acho que isso é bacana, porque a gente vê que o produtor rural, muitas vezes, ele precisa melhorar na gestão. E muitas vezes, quando a gente fala de gestão, a gente pensa em gestão financeira, né? Mas eu acho que a questão de gestão de risco, isso é extremamente relevante e às vezes pouco abordado. E o clima, acho que é um ponto-chave para a gestão de risco, né? Se eu fosse investir em café, eu queria café especial, viu? Já estou dizendo que pelo que entendi. Agora, dando uma continuidade a isso. Conversando antes com o Diego, a Syngenta tem vários facilitadores para ajudar quem quer ter um café especial, quem quer ser um produtor de café especial. E se a tendência for, de repente, grande parte dos produtores quererem ter, existe essa tendência, porque se existe essa tendência, aí o mercado vai mudar também. Porque aí esse diferencial que você tem, vai ser tão diferencial assim, né? Então, existe essa tendência de uma mudança para esse café mais diferenciado? Existe, na verdade já existe há um bom tempo. Antigamente, café tradicional do mercado, um extra forte, ainda é muito comum, né? Sim. E tem que se manter, a gente tem que ter esse mercado, sim, lógico. Mas os jovens, cafeteria... O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Depois da água só. Depois da água só. Então, acaba que, principalmente eu digo por redes sociais, às vezes a pessoa nem gosta do café, mas Instagram, vai lá na cafeteria, posta o café. Sim. E é isso. Então, o mercado ficou mais exigente. Antes, café especial, ainda assim, acima de 80 pontos, né, pela metodologia SCA. Hoje, o mercado, 80 pontos, vamos dizer, tá fácil de fazer. É um café que se acha fácil. Então, hoje a régua já subiu, tá? 83 pontos, para você já começar a ter cafés, né, diferentes. E para chegar nos 85 com o passar do tempo, não demora. Temos aqui um jovem produtor, né, que gosta de café. Essa escala, Victor? Eu acho que até o que o Diego falou é muito interessante, porque eu vejo duas migrações aí. Uma migração, muita gente adotando e vindo para o café especial, e isso é muito legal no sentido de produtores, mas você tem essa migração do consumo, muita gente procurando, e muitas vezes o consumo, ele quer um café melhor, mas ele quer a experiência. Então eu vejo que o produtor, ele tem que estar buscando duas coisas, uma, melhorar a qualidade, mas eu até não acho, você brincou que falou assim, se eu fosse pro café eu iria pro especial. Eu acho que o produtor, ele precisa primeiro se conhecer. Eu tive uma oportunidade, eu participei de um projeto que chama Nuffield International, eu fui para 16 países diferentes, visitando vários cenários diferentes. E foi muito engraçado, porque a gente estava na Ásia, e na Ásia a gente viu que lá eles precisavam do alimento mais barato possível, porque eles não suprem a necessidade alimentar ainda. Ele não está olhando para rastreabilidade, ele não está olhando para tanta coisa de valor agregado, porque ele precisa do básico ainda. Sim. E na semana seguinte a gente estava no Japão, numa estufa, numa glass house, numa estufa de vidro com atmosfera controlada de tomatinho cereja no valor agregado altíssimo. E esse cara quer tudo, ele quer rastreabilidade, ele quer o produtor, ele quer tudo. Como falar que alguém está errado?
quem tá certo ou tá errado. Então eu acho que existe mercado para tudo, as necessidades estão diferentes. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que e no café tem muita possibilidade nos dois. Só que existe a possibilidade do especial muito forte. O que nós precisamos, eu acho, que é o produtor se conhecer e ele saber aonde eu quero estar. Porque você tem que tomar cuidado para você não estar em nenhum e nem outro. E aí eu acho que quando você, produtor, se conhece, você se define e fala, eu quero isso, sim, aí você entra e você vai a fundo, e aí é uma mudança muito legal. E aí eu acho que você começa a encarar esses momentos. E aí a régua vai subir. Eu acho que a régua subiu cada vez mais. O Diego falou, café de 80 pontos, 81 pontos, 82 pontos, pra gente virou commodity, é café de contrato. Você começa a falar de café de 83 acima, e eu acho que uma coisa legal, isso tem a ver com o Coffee Artisans, com o Direct também, que muitas vezes não é nem só subir a régua de qualidade, mas é criar diversidade, e isso é muito legal. Às vezes o consumidor que procura a Bela Terra hoje, ele quer um café muito doce que ele vai tomar no dia a dia, mas ele quer um fermentado que ele vai tomar no final de semana, ele quer um frutado que ele vai tomar numa data. Então às vezes ele quer diversidade, e os processos e as tecnologias conseguem fazer a gente trazer essa diversidade, e isso é muito legal. Isso cria uma experiência muito bacana do consumidor. É isso, rapazes. Olha, a gente está chegando até o final desse podcast. Eu poderia ficar aqui falando de café, né, com vocês. É super interessante, aprendi muito. Durante muito tempo, bom e velho cafezinho, né? Eu sou uma consumidora de café, eu não acordo, né, sem eu tomar minha primeira xícara de café. Eu espero receber vocês aqui em outras oportunidades. Vitor, volte mais vezes. Diego, venha compartilhar com a gente outros conhecimentos. E Bini, você está comigo aqui nesse especial podcast Agrotalk, direto da AgriShow 2023, meu convidado sênior aqui que está com a gente todo dia no podcast. Agradecer novamente aí o Victor e o Diego, olha, foi um coach maravilhoso, aí aprendi bastante, eu acho que, poxa, é algo que a gente, muitas pessoas às vezes não tem esse conhecimento, você vai lá numa cafeteria gourmet, vai lá, você não sabe tudo que tem ali por trás, né? E toda essa especialidade que existe para você permitir que o produtor, né, como o Victor, junto com a Syngenta, com várias soluções aí, possam prover essas soluções. Nós temos clima por trás, nós temos gestão por trás, nós temos produtor jovem, né? Café de qualidade. Aqui a experiência da Syngenta no coffee trazendo pra gente essas inovações, esses projetos. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Vocês querem deixar um recadinho final? Obrigado, pessoal. O que eu queria deixar de recado, que eu acho que é muito interessante no café especial e nesses produtos, um dos pilares da Bela Terra é a comunicação. Porque eu acho que a gente tem a função, além da nossa vida como produtor, agregar valor e tudo, mas comunicar o agro. E eu acho que nesse tipo de produto igual o café, a gente consegue levar a mensagem do que é o agro através de um prazer do consumidor que está na cidade. Então eu acho que a gente tem essa missão e queria deixar isso para mais produtores aqui, para levarem essa bandeira do agro e contar a sua história através da xícara de café, através de tudo que você pode ser um grande representante, viu, Victor? Você fala assim, você explica super bem, uma paixão, você deve ter uma paixão por trás aí, muito legal. Diego. Então, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Nunca, né, imaginei estar no podcast. Poderia ficar aqui horas falando de café, dias até. Sim. E um recado aqui, cafés especiais, precisamos de pessoas especiais para fazer. Não é qualquer mudança assim da noite pro dia, precisa de toda a equipe, como o Victor disse, a fazenda inteira tem que estar ali, entendendo o porquê de estar fazendo aquele café, o porquê daquele processo, o porquê daquela mudança, porque senão não consegue ali chegar no produto especial ali no final. Isso é muito importante. Estamos aqui então para levar esse conhecimento para você, produtor rural, nesse especial aqui AgriShow 2023. É isso, a gente fica por aqui, mas eu vejo você numa outra oportunidade com outro episódio aqui do Agrotalk. Tchau!